Olá, nesse vídeo eu quero falar com vocês a respeito do filme Estrelas Além do Tempo. Esse filme é maravilhoso e ele pode ser abordado de diversos aspectos. Então, primeiro que tem duas atrizes que eu gosto muito, que é a Octavia Spencer e a Taraji, não sei se é assim que pronuncia. São duas atrizes que quando saem filme com ela, eu vejo algum filme com ela, eu paro para assistir. É um filme, são atrizes maravilhosas, eu gosto bastante da atuação das duas. Além disso, nós temos o Kevin Costner, que é um ator que eu gosto particularmente. E o filme, eu gostaria de falar de dois aspectos importantes aí do filme, tá? Trazendo aí um pouco para a área contábil, porque a gente pode discutir e falar sobre a área contábil. Primeiro falando do Kevin Costner enquanto líder, tem uma cena que me chama muita atenção, em que ele pergunta para Taraji por que ela nunca está, né? E eles estão lá naquela pressão de o homem vai fazer uma viagem espacial e todo aquele momento de Guerra Fria, aquela disputa, né? Aquela corrida espacial com a Rússia, uma disputa entre quem vai ter mais feitos na ciência, na tecnologia. E ele pergunta para ela e ela fala, olha, o banheiro das pessoas negras, né, das pessoas de cor é do outro lado, o banheiro mais próximo é a não sei quantos metros de distância. E ele não tinha parado, se atentado para isso. Então ele simplesmente vai lá na porta do banheiro e derruba a placa dizendo que o banheiro é só para pessoas brancas. E ele diz o seguinte, aqui na NASA a cor do xixi é amarelo. Então não há diferença entre a sua... Se você é branco, se você é não branco, não há diferença. Então é um filme importante, apesar de, claro, é uma versão hollywoodiana da história, mas é um filme importante porque trata de lideranças em que precisa quebrar paradigmas. Então, o nosso objetivo maior dentro de uma organização, ele tem que estar livre de qualquer preconceito, ele tem que ter um comportamento ético, então você tem que tratar os seus funcionários de forma igual. Então, a liderança dele é fundamental, é um perfil de líder que está numa situação de muita pressão, que está lidando com pessoas diferentes e além de todas as questões profissionais e técnicas que ele tem que lidar com costumes e comportamentos que não fazem sentido para ele e que inclusive atrapalham o objetivo dele. Então, do ponto de vista de liderança, é importante quebrar paradigmas, é importante você lutar pelo que você acredita e fazer diferente. Então, até então os banheiros eram separados, o café era separado, era tudo separado. E ele falou, não, aqui não tem por que separar, então somos todos iguais. Então, é muito importante que você, enquanto líder, enquanto gestor de uma área, de uma empresa, você tenha um posicionamento e não tenha medo de quebrar paradigmas, de trazer reflexões para as pessoas. O segundo aspecto que eu acho interessante desse filme são as três atrizes maravilhosas e interpretações excelentes. Uma delas é a primeira na faculdade de engenharia. Eu acho engraçado porque o professor fala assim, eu nunca ensinei mulheres, não tem material para mulheres. E ele acha que ensinar para mulheres é diferente de ensinar para homens. E ela fala, mas eu acredito que o conteúdo é o mesmo. E eu não vejo aqui um local reservado para pessoas negras, então eu posso sentar em qualquer lugar. Não lembro exatamente as palavras do filme, mas a ideia é essa. Ela não só é uma mulher numa faculdade composta aí 100% por homens, como ela é uma mulher negra. Então ela é pioneira aí na área dela, é fantástico. E enquanto mulher, isso me traz muita admiração e força de que nós podemos sim ter profissões que nós nos identificamos, independente se ela
pode ser chamada de uma profissão mais masculina, menos masculina. Eu acho que isso é fundamental. A gente precisa sim discutir sobre isso, a gente precisa ocupar os espaços enquanto mulher, precisa estar em posição de liderança, então é fantástico. A terceira é a Octavia Spencer, e ela aprende a utilizar aqueles computadores cheios de furinhos e ninguém sabia como montar aquilo, como fazer funcionar, e ela vai lá, aprende e ela assume o lugar dela enquanto supervisora, que até então não existia. Então, isso me traz muita reflexão a respeito na área contábil. Já aconteceu de eu estar numa reunião e eu me dar conta que só tem homens na reunião, eu sou a única mulher. Então, você olha nas empresas assistentes e até determinado cargo tem mais mulheres do que homem, depois você vê mais homens do que mulheres. Então a gente começa a discutir por que nos cargos chaves, nos cargos de liderança, nos cargos mais altos, tem mais homens do que mulheres, se no chão de fábrica, né, no staff, tem mais mulheres do que homens. Por que as mulheres elas começam, né, em maior número do que os homens e elas não alcançam essa liderança? Então, da questão em relação a Octavia, a personagem da Octavia, o que nós refletimos é a questão da liderança feminina. Então, nós podemos e nós precisamos mostrar que podemos mesmo quando duvidam da gente. E por fim, a Taraji, ela faz os cálculos lá para dizer, olha, quando eles voltarem nessa área que o foguete vai cair, não sei se é o foguete o nome, é nessa área, e ela é brilhante, extremamente qualificada, foi peça fundamental no projeto e ela demorou para conquistar o seu espaço, para ter o respeito dos colegas de trabalho, para que o noivo dela, o namorado dela, entendesse como aquilo era importante para ela. Então, você está numa área, está num ambiente hostil, você ter qualificação e você saber lidar com isso, você lutar pelo seu próprio espaço, e isso é fundamental. Então, não é algo que acontece só na NASA, eu acho que é em qualquer área, em qualquer empresa. Nós temos que refletir quem somos nós. Se nós somos aquela pessoa que acha que sempre foi assim as regras e precisa continuar sendo assim, até porque isso me beneficia de alguma forma. Se eu sou uma pessoa que aceito as regras passivamente e não questiono, ou se eu sou uma pessoa que entendo qual é o meu valor, qual é o meu posicionamento e luto por esse espaço, luto por esse reconhecimento, porque eu sei da minha qualificação, eu sei da minha capacidade técnica e eu sei que eu tenho o direito de estar lá tanto quanto os demais. Então, filme excelente, maravilhoso, acredito que traz muita reflexão, é baseado em fatos reais, então eu gosto muito de filmes baseados em fatos reais, então recomendo muitíssimo que você veja esse filme. Bom, se você gostou desse filme ou quer fazer comentários, sugestões, poste aqui embaixo, à medida do possível nós iremos respondendo. Tchau, tchau!